hoje eu trouxe um convidado muito ilustre aqui, meu esposo, para estar falando para nós um pouco sobre esse livro de Augusto Cury, O Funcionamento da Mente. Ele, inclusive, ele já falou um pouco desse livro lá no Instagram dele, quem quiser pode lá dar uma olhada. Daniel, Daniel Underline Physiofit. Physio e Fit. E Fit, é isso. A própria esposa não sabe. Tá, voltando aqui, pessoal. Então, eu queria que você me falasse por que você leu esse livro. Bom, pessoal, primeiramente, é um grande prazer participar aqui do conteúdo. Obrigado por ter me convidado. Então, na verdade, eu tive a necessidade de ler esse livro a partir do momento que eu precisei lidar com pessoas, principalmente quando uma época da minha vida que eu participei de grupos de igreja e em uma época que eu fui supervisor de um setor, supervisor assim, eu era responsável meio que pela equipe de um setor de uma empresa que eu trabalhei. Foi onde eu mais aprendi a lidar com o ser humano e onde eu mais observei o comportamento do ser humano. Então, eu me interessei por esses assuntos relacionados à mente e comportamento humano, porque eu precisei aprender a lidar com o ser humano, inclusive comigo mesmo. Mas o que me chamou mais atenção nesse livro foi o título, que é o funcionamento da mente. E eu gosto muito desse assunto relacionado à nossa mente. E qual a ideia central do livro? Qual que é a ideia que o autor quis passar para quem lê? Entendi. Bom, o Dr. Augusto Cury, que é o escritor desse livro, ele é criador da teoria da inteligência multifocal, certo? Então, o centro do livro, da mensagem, é essa teoria. Essa teoria que ele criou, ela é uma teoria relativamente antiga, que era utilizada por acadêmicos, doutores, ou seja, por pessoas da área da saúde, da psicologia, psiquiatria, utilizada como tese de artigo científico, ou seja, algo mais técnico, entendeu? Então, o Dr. Augusto Cury, ele reescreveu a teoria, só que de forma mais simplificada, que, no caso, neste livro, com o título Funcionamento da Mente. Então, o foco do livro é realmente o funcionamento da mente. É a teoria multifocal de forma simplificada, entendeu? E nesse livro eu li também, um pouco assim, fala muito de uma janela killer, né? Você poderia falar para nós sobre isso? Sim, o doutor exemplifica, especifica as janelas que se abrem na mente a partir do momento que situações vão acontecendo na nossa vida, que é a janela neutra, as janelas light e as janelas killer. No caso das janelas neutras, que, segundo a teoria, compõem 90% do córtex cerebral, são acontecimentos que estão gravados na nossa mente, como um filme que você assistiu, as escolas que você estudou, festas que você foi. E no caso da janela light, está relacionada a prazeres, como elogios que você recebeu, presentes que você recebeu. No caso dessa pergunta da janela killer, que está ligada ao inglês de assassino, lembra de serial killer? Uhum. Então, essas janelas killers, elas são janelas assassinas. São janelas que se abrem na nossa mente posteriormente a algum acontecimento. Traumático, né? Exatamente. Por exemplo, vou te dar duas situações. Duas mães. Essas duas mães perderam seus filhos de forma trágica. Só que o acidente foi o mesmo, o dia da morte foi o mesmo, a forma da morte desses filhos foi o mesmo. Porém, cada mãe vai reagir de uma forma diferente. Uma mãe vai pegar aquele acontecimento e vai, por exemplo, vai falar assim: nossa, eu vou viver com meu filho. Meu filho não quer que eu fique aqui, não quereria, né, que eu fique aqui prostrada. Então eu vou viver, eu vou ajudar outras mães a superarem isso também. Porém, a outra mãe que passou pelo mesmo acontecimento, uma janela killer, ou seja, uma janela assassina, se abriu na mente dela, e ela vai se prostrar. Então, esse acontecimento, por causa desse acontecimento,
ela perdeu a alegria de viver. Para ela não tem mais sentido viver. Isso é uma janela killer. Deu para entender, não deu? Deu. Trazendo um pouco mais para nossa realidade, por exemplo, eu tive alguns relacionamentos anteriores ao nosso que contaram mentira para mim, me iludiram e tal. E por esse motivo, hoje, eu tenho uma dificuldade maior de confiar mais, né? Certo. Então, esse também seria um exemplo, né? Sim. De janela killer que se abriu e que se desenvolveu uma falta de confiança. E aí, esse livro, ele ajuda nós entendermos melhor de qual forma agir, né? Por exemplo, que nenhum acontecimento traumático faz com que nós perdemos nossa vida, né? Digamos assim. É basicamente isso. Sim, pelo fato de pessoas que você se relacionou provavelmente terem mentido para você, isso ficou registrado na sua mente como uma janela killer, entendeu? Essa janela é como se fosse as caixas, lembra que o pastor Cláudio Duarte tem até umas palestras que ele fala das caixas? É como se toda vez que acontecesse algo que você desconfiasse de mim, a janela se abre, entendeu? Aí você fica achando que eu estou mentindo para você. Ou seja, por causa de eventos passados que eu nem te conhecia, que eu não tenho nada a ver com isso, hoje eu meio que sofro, entendeu? Eu meio que estou pagando o preço de conviver com isso. Eu estou pagando o preço de coisas que outras pessoas fizeram que eu não... Entendeu? Então isso é pode se considerar uma janela aqui também. E eu queria que você falasse por que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, devem ler esse livro. Você falou uma palavra bacana, devem. Nós devemos ler este livro. Eu vou explicar por quê. Lembra do Boia Fria? Aquele que corta cana? Sim. Que trabalhava cheio de capuz, de camisa. Esses trabalhadores, eles foram substituídos por máquinas, né? Máquinas que fazem em um dia o que eles faziam, sei lá, em um mês, entendeu? O que eu estou querendo dizer? A tecnologia, ela vai substituir muitos empregos. Muita gente vai ficar sem emprego. Ou seja, as máquinas, elas terão competência técnica, entendeu? Elas saberão desenvolver atividades técnicas, mas elas, pelo menos no futuro próximo, elas não saberão que elas são máquinas, elas não terão cognição, entendeu? Então, nessa era da tecnologia, o que as empresas estão procurando? Ou até mesmo para você gerir a sua própria vida? Pessoas que saibam lidar com pessoas que saibam gerir a emoção, entendeu? Pessoas com pensamentos de liderança e que criam líderes, entendeu? Ou seja, nós estamos na era do desenvolvimento pessoal. Eu acho super necessário ler esse livro antes de entrar nessa questão de se desenvolver de forma pessoal, para você entender o funcionamento da mente, para você entender como os pensamentos são criados, para você entender o que os pensamentos geram na sua mente, porque pensamento gera sentimento, né? E sentimento, ele gera atração. Um sentimento ruim vai gerar vai te atrair coisas ruins. Um sentimento bom vai te atrair coisas boas. Então é necessário, o nome já diz, né? É necessário você entender o funcionamento da sua mente para depois, ou simultaneamente, você começar a se conhecer, né? É preciso entender como é criado aquele pensamento para você entender como você vai cortar ele pela raiz. Legal. Entendeu? Então, foram essas perguntas que eu separei para estar perguntando a ele. Quero te agradecer aqui por estar aqui, presente aqui no nosso canal. Eu que agradeço, é um prazer. E é isso, pessoal. E um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!